Boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Discipulando Cast. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, como sempre, né? Eu sempre falo isso, e o tema é: somos abençoados para abençoar, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, você que está chegando agora, aproveita, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já curte o vídeo, já comenta, já compartilha, já faz tudo, porque você sabe, né? Você sabe que o vídeo vai ser bom, você sabe que o podcast vai ser excelente. Então, é só você se inscrever, fazer seu papel aí e compartilhar a palavra de Deus para a honra e para a glória do Senhor. Então, por quê, né? Por que nós somos abençoados? Às vezes você se pergunta, nossa, isso é bem estranho, né? Porque tem um pequeno paradoxo na questão que Jesus, ele fala lá em Mateus sobre o filho rico, né? Sobre o filho rico e sobre o reino de Deus. Aí você tem muitas pessoas até mesmo que têm medo de serem prósperos. Existem pessoas, principalmente no reino de Deus, que têm medo de serem ricos, de serem prósperos, porque acham que a riqueza vai fazer com que eles não vão para o céu, ou vai fazer com que isso dificulte a entrada deles. Mas na verdade, o que Cristo quer dizer não é isso. Até porque riqueza, gente, é simplesmente aquilo que a pessoa tem. Se a pessoa tiver muitas coisas, muitas propriedades, ela é uma pessoa rica. Mas prosperidade não tem absolutamente nada a ver com isso. A prosperidade do Senhor é, apesar de você ter muitas coisas, essas muitas coisas não são simplesmente para você, mas elas servem como algo que vai servir ao próprio reino do Senhor, ao próprio reino de Deus. É aquilo que você vai usar não só para abençoar a sua vida, mas principalmente para abençoar a vida de outras pessoas, para dividir com outras pessoas. Por isso que você é abençoado, para abençoar. Porque muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Porque o paradoxo já começa, um aparente, né, paradoxo já começa pelo que tem dizendo lá em Mateus 19, a partir do 23. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Eu não posso ser rico, eu não posso ser próspero, eu não posso ser abençoado, porque senão eu vou acabar não entrando no reino do céu. Já tá difícil, eu não tenho muita coisa. É brincadeira, gente. Mas você fala assim, já tá difícil, eu já não sou tão próspero assim. E já tá difícil de entrar no reino dos céus. Imagine se eu for próspero, imagine se eu for rico. Mas na verdade, porque ao mesmo tempo que Cristo fala isso, lá em Malaquias também tem dizendo assim, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Ok. E provai-me nisto. Deus está mandando provar ele nisso. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós, sobre vocês, bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas, ele promete uma prosperidade tão grande na sua vida, você obedecendo esse mandamento para manter a casa dele. Você vai receber tantas riquezas do Senhor que não vai caber. Vamos supor, se você tiver um depósito na sua casa, não vai caber nesse depósito, que você não vai conseguir guardar todas essas coisas, que você vai ser obrigado a compartilhar com outras pessoas. Você vai ser obrigado a dividir, você vai ser obrigado a doar, você vai ser obrigado a ajudar outras pessoas. Então, como é que pode, ao mesmo tempo que Deus está falando aqui que um rico é muito difícil de entrar no reino dos céus, ao mesmo tempo ele está dizendo que quem for uma pessoa que honre, né,
que honre os dízimos na casa do Senhor, os dízimos e as ofertas, pessoas que deem de todo o coração, pessoas que deem de verdade, que façam a vontade dele, pessoas que cumpram os mandamentos dele, que ele vai derramar bênçãos sem medidas que você nem vai conseguir medir, ou seja, que você não vai conseguir nem mesmo guardar na sua casa, ou seja, você vai ser muito próspero, você vai ser muito... Como é que essas duas coisas podem se aplicar? Ao mesmo tempo que é muito difícil um rico entrar, Deus ele vai te fazer rico em questão de prosperidade se você obedecer, dizimar e ofertar na casa dele. E isso é só um dos mandamentos. E ele ainda fala assim, ó: fazei prova de mim, ou provai-me nisto. Deus ele tá mandando você provar ele nisto. Ele tá mandando você fazer prova dele nisso. Tamanha é a promessa que Deus está prometendo derramar sobre a sua vida caso você obedeça a ele. Então, só a partir daí dá para perceber que não é o objetivo de Deus fazer com que os seus filhos eles sejam infrutíferos, eles não sejam prósperos, eles não tenham riquezas. Sabe por quê? Se você parar para pensar, é a maior prova de egoísmo que pode existir, sabe? Porque tudo aquilo que Deus nos dá é para nós compartilharmos com os nossos irmãos. Essa é a verdadeira prosperidade de Jesus. Então, a partir do momento que você fala assim, poxa, não, eu não quero ser rico, eu não quero ser próspero, porque eu não quero entrar no reino dos céus, porque eu vou acabar não entrando no reino dos céus, ou porque isso vai ficar difícil para mim, ou então tá bom aqui, eu não quero aparecer, tá bom aqui porque tá dando para mim, tá dando para eu fazer. Você tá tendo uma atitude egoísta, porque você só tá pensando em você. Então, da mesma forma que você não vai poder ter uma prosperidade física, você também não vai conseguir ter uma prosperidade espiritual, porque quando você for próspero espiritualmente, você não vai querer derramar sobre a vida de outras pessoas. Ou seja, você tem Jesus e você quer Jesus só para você. Você vai ter as coisas e você vai querer as coisas só para você. E Jesus, ele não quer isso. A prosperidade de Cristo é justamente ao contrário. É para tudo que você ganha, você poder compartilhar com as outras pessoas. Porque a partir do momento que você não quer ser próspero, que você não quer ter riquezas naquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, você vai ser como aquela passagem que diz em Gálatas 4, 1 e 2. Diz assim: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Ou seja, Deus ele está falando aqui, ó, se você não tem noção de quem você é em Cristo, que Deus realmente quer que você seja próspero, que você seja abençoado para abençoar outras pessoas, você vai viver como um escravo, simplesmente que tem direito de todas as coisas que Deus tem para derramar na sua vida, mas você vive ali, você não sabe de nada, você ainda é cuidado pelas outras pessoas, você ainda é cuidado por Deus, mas você não tem noção, você não tem noção de tudo aquilo que Deus tem para derramar na sua vida, para que o propósito dele se cumpra, porque você não ainda está pronto. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo Pai. Ou seja, quando o tempo marcado pelo Pai chegar na sua vida, quando você passar a entender quem você é em Cristo, o que você é em Cristo, você vai falar, não, eu quero ser próspero, porque eu quero compartilhar tudo isso aqui que Deus vai derramar na minha vida, que Deus está derramando na minha vida. Você vai começar a abrir as portas para o plano que Deus tem para se cumprir na sua vida. Você vai falar, não, eu não quero ter um carro simplesmente para mim, mas eu quero ter um carro para ajudar a levar os irmãos na igreja, para dar carona para eles quando estiver voltando para casa, e se eu puder dar outro carro para outra
pessoa para que ela possa fazer a mesma coisa e possa demonstrar o evangelho de Cristo, o caráter de Cristo, através das riquezas, do próprio dinheiro das pessoas, que seja, sabe? O dinheiro, ele é um ótimo servo das pessoas, ele não é um senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Jesus Cristo. Que o caráter de Deus vem estar na sua vida, mas que as bênçãos do Senhor, a prosperidade que Deus derramar sobre a sua vida e as riquezas que Ele vai derramar sobre a sua vida, que venha servir como um excelente testemunho para que outras pessoas possam ser abençoadas, para que outras pessoas possam receber o Evangelho e possam falar verdadeiramente: esse homem é um servo de Deus, é um servo do Senhor. Deus transformou a vida dele e ele usou tudo isso para compartilhar o Evangelho de Cristo, para compartilhar aquilo que Deus verdadeiramente tem para a vida dele. Cara, imagine aí, você sendo abençoado para abençoar outras pessoas. Quanto mais você é abençoado, mais você abençoa. E quanto mais você abençoa, outras pessoas abençoam outras pessoas. O Evangelho de Cristo fica mais conhecido. As bênçãos do Senhor vão para outras pessoas, pessoas que estão precisando nas ruas, pessoas que estão precisando nos hospitais, pessoas que estão precisando na sua igreja. Você abençoa a sua igreja e as bênçãos da sua igreja vão abençoar outras pessoas. Cara, imagine o tamanho dessa bênção que Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Essa é a verdadeira bênção que Deus tem para a sua vida. Que você seja abençoado para abençoar outras pessoas. Que você abençoe para abençoar outras pessoas também. Então, aproveita que você tá aí, já se inscreve no canal, como sempre, você já sabe, já curte, já compartilha o vídeo e dá um comentário aí, também não custa nada. Comenta aí dizendo: poxa, eu gostei desse vídeo, gostei desse tema, eu acho que esse tema aqui poderia ser abordado no canal também. Coloca aí, dá sua sugestão de um vídeo e seja bem-vindo a mais um podcast do Discipulando. Seja bem-vindo ao nosso canal e que em nome do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a sua vida e que tudo venha a ser uma bênção aí e que no próximo podcast Discipulando você também esteja aqui. Até a próxima e vamos lá.